Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante a mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado por mais uma semana que estamos bem e estamos de pé, sustentados por Ti. E queremos iniciar essa semana mais perto do Senhor. Nos abençoe, abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos amigos. Abençoe-nos, Senhor, e nos faça compreender mais uma porção da Tua palavra nessa semana. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos continuar lendo Mateus 16, a partir do 13. A confissão de Pedro. Então Jesus, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor,
isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa achará. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, a divina glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Terminamos o capítulo 16 de Mateus. Vamos aos pontos principais. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Aí os seus discípulos responderam: Senhor, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus perguntou: sim, mas vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas o Pai. É importante nós sabermos quem Cristo é, quem Jesus é para você. Para mim, Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Não é bom a gente ter uma concepção do que outra pessoa é, segundo afirmações de outra pessoa. É bom a gente saber quem aquela pessoa é. Se você conhece alguém de verdade, se essa pessoa é seu amigo íntimo, você sabe quem ele é, e mesmo que alguém vai dizer alguma coisa ruim, alguma coisa de errado daquela pessoa, você vai dizer sim, mas eu conheço tal pessoa, eu sei quem é, e para mim ela é boa. Então é porque aquela pessoa é sua amiga, porque você conhece ela, você não vai por opiniões alheias
você vai por quem você sabe que tal pessoa é. Você vai pelo seu conhecimento daquela pessoa. Aí Jesus fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns pensam aqui, alguns interpretam que a pedra é Pedro, mas não, a pedra é Jesus. Sobre Jesus, a igreja está edificada. Aí ele diz a Pedro, o que ligares na terra será ligado nos céus. E a gente orar segundo a vontade de Deus, isso se cumpre. Se o propósito de Deus for abençoar a vida de alguém e você orar pelaquela pessoa, onde se cumpre isso, que ligares na terra será ligado nos céus. Então, depois, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário morrer, morte de cruz. E Pedro diz que não. Tem compaixão de ti, Senhor, mas isso não era possível. Jesus repreendeu Satanás falando através de Pedro. Por quê? Porque Satanás sabia que o sacrifício de Jesus, a partir de quando Jesus cumprisse a vontade do Pai, morresse e ressuscitar, toda a humanidade estaria livre, estaria com preço de seus pecados pagos. E Satanás não queria isso. Por isso ele disse através de Pedro, para Jesus tinha compaixão de si mesmo. Mas Jesus o repreendeu e disse que ele não sabia das coisas de Deus, que Pedro não sabia das coisas de Deus, mas sim das dos homens. E Jesus falou também, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. E ele pergunta, que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você, eu, nós trabalhamos, corremos em busca dos nossos sonhos, em busca dos nossos objetivos. E já pensamos qual o nosso objetivo na eternidade. É encontrar o maior dos tesouros, que é habitar com Cristo. Se for encontrar
contra esse maior dos períodos cristãos, precisamos também correr atrás e buscar, assim como buscamos os sonhos, os planos, os objetivos terrenos. Devemos buscar os objetivos celestes. E Jesus termina o capítulo 16 dizendo: porque o Filho do Homem, a divina glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Jesus fala que quando ele voltar com seus anjos, ele dará a cada um conforme as suas obras. Mas não se refere só ao que alguns pensam, que a salvação é alcançada pelas obras. Não. A salvação não é alcançada pelas nossas obras, pois nós nada podemos fazer para nos salvar. A salvação foi nos dada pelo sacrifício de Jesus. A salvação é pela graça de Deus, que olha para Jesus e vê que Ele pagou os nossos pecados. Prevalecerão contra ela. Alguns pensam aqui, alguns interpretam que a pedra é pedra, mas não, a pedra é Jesus.